Em Parnaíba, a presença de guardadores de carros em áreas públicas é cada vez mais comum. Muita gente vê nisso uma forma de ganhar o pão de cada dia e de maneira justa. Mas, por outro lado, a falta de regras claras sobre essa atividade tem gerado, não de hoje, situações muito delicadas no cotidiano da nossa cidade. Há cobranças indevidas, brigas por espaço, reclamações de motoristas e até episódios mais sérios envolvendo insegurança e assassinato. Um caso recente, no bairro Reis Veloso, reacendeu esse debate. O que falta, hein? Fiscalização, regulamentação ou simplesmente mais presença do poder público para orientar esse serviço? O Jornal da Costa Norte de hoje começa com esse tema que já está há alguns anos nas ruas, mas agora entra mais uma vez em pauta com a seriedade que merece. A atuação de guardadores de veículos, popularmente conhecido como flanelinhas, em Parnaíba, ainda ocorre à margem da lei. Sem qualquer regulamentação municipal específica, essa ausência de normatização deixa esses trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, expostos à informalidade, estigmas e até à criminalização. Ao mesmo tempo, motoristas demonstram insegurança ao lidar com o serviço, já que não há critérios claros para atuação nem qualquer tipo de fiscalização. Em Parnaíba, essa questão dos flanelinhas é algo preocupante, né? Não obstante existir uma lei federal de 1975 que trata da atividade dos profissionais autônomos, guardadores e lavadores de carro, aqui nós ainda não temos essa regulamentação. Mas não tão somente em Parnaíba, a grande maioria dos municípios brasileiros não regulamentou essa atividade ainda. Contudo, é muito importante, é imperioso que haja essa regulamentação, porque a cidade tem crescido muito, né, Daniel? Tem crescido e o número de automóveis também tem aumentado, consequentemente, e vem ocasionando um crescimento dessa atividade de forma informal. E nessa informalidade, evidentemente, traz grandes prejuízos, tanto ao município de forma geral, quanto ao próprio usuário do serviço de estacionamento, que estaciona ali na rua. Então, a par dessa situação, o Ministério Público oficiará a Câmara de Vereadores no sentido de instar a ser produzida uma regulamentação dessa atividade aqui no município, né, para trazer uma maior segurança a toda a população. Para os próprios flanelinhas, a regulamentação é uma questão de legalidade, de dignidade. Muitos relatam o desejo de serem reconhecidos formalmente com acesso a políticas públicas, capacitação e um canal de diálogo com a sociedade. Um exemplo é o presidente, como é conhecido, o flanelinha José Edmilson, há 32 anos no ramo. A vida aqui é boa, tem muita gente conhecida, tem muita gente que gosta da gente, tá entendendo? E eu arranjo muita amizade com esse pessoal. A amizade você vai conquistando, você vai adquirindo os freguês para você trabalhar, né? Agora, quando você não arranja amizade, você não tem condição de trabalhar. Porque não arranja amizade, aí a gente fica em dúvida, né? Mas, graças a Deus... Você acha que a Parnaíba precisa de uma regulamentação para poder ter o trabalho dos flanelinhas amparado por lei, trazer segurança para o cidadão, para vocês também? Rapaz, isso aqui faz tempo que a gente procura fazer um sindicato aqui em Parnaíba, das pessoas que lava carro, mas nunca apareceu uma pessoa, gente boa e gente ruim, encosta, você está entendendo? Mas eu acho que as pessoas, se trabalhassem com crachá, não existia problema aqui no nosso trabalho, porque as pessoas que não têm crachá, eles não podem participar do trabalho. Então, é como eu digo, como eu falo para você, a gente sempre procura organizar o trabalho da gente, a gente procura ter um pouco de confiança nas pessoas que chegam. O número de flanelinhas tem crescido em áreas de maior movimentação da cidade, como centros comerciais. A situação tem chamado a atenção das autoridades, inclusive do Ministério Público, que reforça a necessidade de regulamentar a atividade para garantir direitos básicos aos trabalhadores. Segundo o regulamento da lei federal, as pessoas que podem desempenhar essa atividade, elas têm que possuir antecedentes que não desabonem a sua vida, precisam trabalhar com crachás, precisam comprovar a residência. Então, uma série de requisitos justamente para trazer segurança tanto à população quanto àquela pessoa que está trabalhando ali de forma autônoma. Então, evidentemente que o município não precisa seguir
exatamente o que está prescrito na legislação federal, mas não deixa de ser um modelo, né, que pode ser seguido e, de acordo com as peculiaridades de Parnaíba, ser incrementado com algumas outras coisas mais. O que não pode acontecer, ao meu ver, é nós estarmos nesse limbo, né, sem nenhuma legislação que regulamente isso. É comum a reclamação das pessoas que, quando estacionam em logradouros públicos, perto de shoppings e tal, ao pegarem seu veículo, serem molestadas, serem intimidadas por essas pessoas que estão trabalhando de forma, né, informal. Então, é preciso que o poder público saiba quem está realizando esse trabalho, como está sendo feito esse trabalho e também canais de eventual reclamação, esse tipo de coisa. Com uma regulamentação em Parnaíba, seria possível melhorar o atendimento, afastar abusos e criar uma relação mais respeitosa e transparente com os condutores. A cidade, por sua vez, precisa decidir se continuará ignorando o problema ou se dará um passo em direção a uma solução mais humana e eficiente. Gabriela, é uma pauta sensível, é um tema delicado, muitas vezes não encarado pelo poder público, por uma questão de evitar antipatia de uma determinada classe. É certo que muitos desses pais de famílias que trabalham como flanelinhas, lavadores de carro, guardadores ali de espaços em estacionamento, trabalham de uma forma justa para tentar ganhar o pão de cada dia, mas muitos também se utilizam dessa informalidade para usurpar ali um direito de liberdade, de espaço, de ir e vir, de expressão do cidadão comum também. Então, importante esse posicionamento do Ministério Público aqui na cidade de Parnaíba em pedir, né, que a Câmara de Vereadores elabore, debata, discuta com a população uma lei que dê mais proteção tanto aos usuários dos espaços públicos de estacionamento, quanto também aos cidadãos que querem trabalhar da forma mais correta. Verdade, Helder. No meu ver, eu acho que o ruim é eles se acharem os donos da rua, né? Porque antigamente esse serviço era visto ali mais como uma troca de favores, né? E hoje parece que é um trabalho mesmo abusivo, né? Que eles já, antes de você mesmo voltar para pegar o carro, você já tem que pagar e é um valor X determinado por eles. Então é claro que a gente não pode esquecer esse contexto social, a gente tem que analisar porque muitas dessas pessoas tem apenas essa fonte de renda, né? Então, mas além disso também é urgente nós analisarmos essa nossa questão dos nossos direitos de ir e vir, de estacionar onde a gente quiser, sem medo aí, né, de retaliações.